em contato comigo. Para mim, é sempre um super prazer, faz parte do meu propósito mesmo profissional, estar em contato com pessoas que estão interessadas em aprender a prescrever produtos personalizados e manipulados. E uma das coisas que eu sempre penso, que eu sempre converso com as pessoas no geral, que me buscam, que fazem curso comigo, ou que simplesmente me param num congresso para bater um papinho, é o seguinte: elas se queixam de não terem aprendido isso na faculdade, se queixam de que a informação ela está toda muito espalhada, não existe um lugar que unifique toda essa informação e que faça com que uma pessoa que decida assim, opa, vou aprender a prescrever manipulados, entre nesse espaço e comece a aprender a prescrever manipulados. Como muitas outras coisas já foram catalogadas para serem ensinadas, né? E aí, escutando sempre tudo isso, eu resolvi que eu faria algum tipo de ação para facilitar a vida dessas pessoas que têm o desejo de aprender a prescrever manipulados, porque eu, como farmacêutica, como profissional da saúde, eu acredito muito que esse é o melhor caminho em saúde. Seja para uma suplementação que vai otimizar a saúde, seja para um tratamento que o paciente faça de algum diagnóstico que ele tem, e das diversas maneiras que levam, dos diversos motivos que levam a gente a utilizar um composto, né? Então, eu sempre acredito que o personalizado, ele é muito importante e interessante, simplesmente pelo fato de que a gente consegue ajustar o produto ao paciente. E aí, a minha ideia foi criar o arroba lá no Instagram, afinal de contas, pensei, Instagram é de graça, eu vou fazer por lá mesmo, vai dar certo, sei lá, vamos testar. E aí, o arroba eu prescrevo manipulados, eu comecei a postar coisas do meu dia a dia. E o que era o meu dia a dia, né, gente? Eu sempre fui farmacêutica magistral, desde que me formei, e depois de um tempo me tornei visitadora. E a visitação feita por um farmacêutico, ou até mesmo a visitação magistral por si só, ela tem um caráter muito diferente daquela visitação que a gente vê na indústria. A visitação magistral, ela ensina, ela educa, ela leva novidades numa velocidade muito maior do que a da indústria. Tem gente que visita com o mesmo produtinho industrializado há, sei lá, tipo 15 anos. Sabe? Então é muito diferente a visitação da manipulação. E aí eu comecei a postar coisas do meu dia a dia como visitadora e como farmacêutica, e também eu já atuava como farmacêutica clínica. As pessoas começaram a gostar desse movimento, pedir mais e se interessar, até que eu comecei a catalogar isso em formato de aulas, comecei a dar aula em pós, aula em congressos, aulas em cursos livres, e hoje estou aqui para conversar um pouquinho com vocês. Eu estou fazendo essa introdução porque eu acho super legal que vocês saibam que o Eu Prescrevo Manipulados, ele é a história da minha vida, ele é de verdade. Ele é o que eu faço, né? Ele é o que eu levo para os profissionais da saúde que eu visito, daquele jeitinho ali. Chegava para o prescritor que eu ia visitar, fosse uma nutri, fosse um biomédico, fosse um médico, fosse um odonto, tanto faz, eu sempre visitei de tudo. E mostrava alguma das possibilidades do mercado magistral. Às vezes um produto, às vezes uma forma farmacêutica. E eu comecei a perceber nessa história que quanto mais produto eu mostrava, olha só, mais confusão na cabecinha dessa galera prescritora eu causava. Eu falei, poxa, acho que eu vou ter que dar ré. Acho que eu vou ter que segurar essa história de ficar mostrando 1000 produtos diferentes e vou ter que mostrar para eles como que eles trabalham com esses 1000 produtos diferentes. O que a gente tem de recurso? Quais são as tais das formas farmacêuticas? Porque parece básico, mas é aquela famosa frase, o óbvio deve ser dito. E aí tem muita gente que já prescreve manipulados, mas está preso, sério mesmo, gente, está preso numa prescrição de cápsula, só prescreve cápsula. Ou está preso em 2 formas farmacêuticas, porque aprendeu aquilo e mais aquilo, tá? E está preso em algumas formulações muito prontas. E aí, isso fere o princípio da manipulação, que é a personalização. Então, hoje, a gente vai fazer uma aula chamada Baby Steps,
passinhos de bebê, os primeiros passinhos da prescrição. Só que ela vai afunilando. E quando eu digo que ela vai afunilando, ela vai chegar em conteúdo denso, tá? Mas ela vai começar bem básica. E essa linha de raciocínio, para quem já prescreve de tudo, vai ajudar a renovar, a ter certeza se você já realmente faz de tudo aquilo ou se você poderia estar na hora de colocar mais coisas ali, deixar mais robusta a sua prática clínica como prescritora. E para quem é super básico, vai ganhar um super presente, porque eu, como prescritora, gostaria de ter visto uma aula dessa alguma vez na minha vida. Não vi, tá? Então, eu acho que essa que é a grande sacada. E eu gosto de comparar isso, para quem já me conhece, me segue lá no Instagram faz tempo, com as aulas de dança, porque eu sou dançarina há muitos anos, já tenho 15 anos de aula de dança. E sempre que acontece de eu ver uma aula básica de dança, às vezes eu dou uma torcidinha no nariz, assim, ai, que básico, meu Deus, já vi isso 500 vezes na minha vida. Mas eu saio daquela aula mas muito mais preparada do que quem assistiu aquela aula pela primeira vez. Então, embarquem comigo nesses baby steps da prescrição magistral e aí a gente vai, aos poucos, liberando o microfone, aprofundando a nossa conversa. Aqui é bem livre, tá, gente? E é para ser assim. Então, vamos lá. Quais as verdadeiras vantagens da prescrição de manipulado? É uma frase que muitas vezes a pessoa se pergunta: por que será que na minha prática clínica eu vou escolher prescrever manipulados? E aí, gente, todas aquelas milhares de verdades, né, e frases prontas aparecem na nossa cabeça. Ah, porque daí você vai ter um diferencial. Ah, porque daí você vai poder prescrever conforme a demanda do seu paciente, você vai poder associar substâncias, você vai poder mudar a forma farmacêutica melhorando a adesão, você vai poder mudar a dose terapêutica, porque na indústria as apresentações são muito estáticas e blá, 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 blá. Essa parte é conhecida de muitos de nós, porém, poucas pessoas fazem a seguinte pergunta para si própria: o que o manipulado causa em quem prescreve? Lê de novo. O que o manipulado causa em quem prescreve o manipulado? Tá? Essa é a indagação. É uma frase estranha e eu fiz ela ser estranha para ela ficar desconfortável mesmo na cabeça de vocês, tá? O que o prescrever manipulado, o que o prescritor recebe ou como que ele lida com o fato dele poder prescrever algo que é tão amplo, algo que não tem aspas, não. Tá? Algo que não tem limites de tão amplo que é. O prescritor ganha liberdade para formular. O prescritor ganha acesso à personalização, que é o N igual a 1. Alguém das meninas, Dani, Fer, Ania, Jo, Dani de novo, do cabelo cacheado, levanta a mão assim para mim. Quem já ouviu falar em N igual a 1? Ainda não, mais ou menos a Ania. Ania é minha aluna? Em outro curso? Não? Tá. N igual a 1 é o seguinte: quando a gente lê um artigo científico, tem o N lá, que é o número de participantes que estava envolvido naquele artigo, né, naquele estudo. E aí, muitas vezes, a gente fala, nossa, um N de 2.000. Legal, é uma amostra, hein? Nossa, um N de 30. Que esquisito, não serve para nada esse N de 30. Mas, na verdade, verdadeira, na vida real, na clínica, o N é igual a 1. Porque só importa se aquilo que você está criando de estratégia vai ser bom para aquele paciente. Porque ele tem variáveis, ele tem outras. O que são essas variáveis? Outros medicamentos que ele usa, histórico familiar, preferências. Ai, mas não me importa as preferências do paciente. Deveria importar, porque nas preferências dele é que mora a famosa adesão, né? Não, vai ter que tomar isso aqui. Entre o vai ter que e o vai tomar, temos um abismo. Então, gente, na clínica, o que importa é o N igual a 1.
E essa N igual a 1, essa maneira de dizer, você não vai encontrar em outros lugares. Por que não, Fran? Por que você não vai ler por aí, respeite o N igual a 1, personalize N igual a 1? Porque N igual a 1 foi uma coisa que veio na minha cabeça. Calma aí, que tá tendo muita interferência de barulhinho. Vamos ver se a gente consegue bloquear esses barulhos. Deixa eu ver. Henrique, você está aqui? Tô baixando, tô fechando aqui os microfones. Quer fechar todos e liberar só esse do Franciele Castro que está com a foto, que não é o vídeo? Então, vou fazer isso aqui, peraí, vamos lá. Peraí. Porque eu estou usando um microfone paralelo aqui. Tá, deixa eu fazer isso aqui, então. Todos. Oi, 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 oi. Vê se eu abro aí, Fran. Não tá de brincadeira comigo. Gente, quem quiser fazer perguntas enquanto o Henrique tenta retirar aí, pode escrever aqui no chat, tá bom? Fechei todo mundo, não consigo abrir o da Fran agora. Que delícia. Oi? Eu falei que eu fechei de todos, só não estou conseguindo abrir o microfone da Fran. Vê se ela consegue abrir aí. Vamos ver. Fran? Aê, abriu. Abriu. Estamos com um delay de quase 2 minutos de funcionamento do Zoom. Bora lá, então, gente. Então, quando as pessoas me perguntam, Fran, mas da onde você tirou o tal do N igual a 1? Gente, eu tirei o N igual a 1 dessa percepção. Então, não existe isso escrito em literaturas formais, tá? Esses dias uma aluna me perguntou, Fran, eu queria que você me mandasse um material sobre N igual a 1. Não existe. O N igual a 1 ele é uma percepção que eu tive o carinho de transformar em uma sigla que trouxesse essa informação, que levasse essa informação para os prescritores, para os alunos, para o pessoal que me acompanha, de uma maneira a entender que, claro que o artigo científico é muito importante, mas, na verdade, no fim das contas, a gente vai usar o artigo científico para elaborar uma possível estratégia de tratamento. E dentro daquela possível estratégia de tratamento, o que vai realmente me impactar, o que vai influenciar, o que vai mudar é quem é esse paciente? Quais são as particularidades exatamente desse paciente? Há quanto tempo que ele já começou a tratar isso? Se ele nunca tratou? Se ele já utiliza suplementos? Se ele tem dificuldade de deglutição? Se ele tem dificuldade de lembrar de tomar os produtos? Qual que é as variáveis e a situação atual deste paciente? E aí veio, então, a sigla N igual a 1, que tem tudo a ver com a personalização. Porque quando eu falo em personalização, eu preciso levar em consideração, como eu estava dizendo para vocês, as preferências por conta da adesão, a variação de peso entre um paciente e outro, escolhendo uma dosagem mais adequada, não sobrecarregando esse organismo, a variação de formas farmacêuticas, e tudo isso entra em jogo quando eu falo N igual a 1 e personalização. O aumento da adesão ao tratamento, a gente também ganha, e quando a gente tem um paciente que aderiu ao tratamento, daí sim, de fato, a gente tem um paciente sendo tratado, né? Porque não adianta a gente fazer uma prescrição e o paciente não aderir à prescrição. Depois ele volta, ou no retorno, ou na segunda consulta, dizendo que não funcionou. Mas não funcionou o quê? Não funcionou porque você não tomou ou não funcionou porque você tomou e não observou os efeitos desejados? E na grande maioria das vezes, gente, não funcionou porque não tomou, não utilizou, tá? Então, hoje, existem pesquisas que mostram que de 100 prescrições,
30 pessoas tomam exatamente como foi recomendado durante a consulta. É pouco, né? Eu acho super pouco. 30 pessoas tomam exatamente como foi recomendado na consulta. Isso são dados pensando em Brasil, tá? Então, se 30 pessoas de 100 pessoas que se consultaram fazem exatamente o que foi combinado na consulta, será que não está faltando do profissional da saúde fazer uma checagem final? O que é checagem, Fran? Uma checagem assim, você entendeu tudo que nós conversamos? Sim. Você concordou com o tratamento proposto? Para você, o tratamento proposto está viável? Ai, não sei, vou tentar. Não sei, vou tentar? Já era, gente. Já era ali. Entendeu? Ou, sim, entendi, estou animada e concordo. Opa! Grandes chances de adesão. E, por último, uma seguinte frase, super acolhedora. Olha que legal. Caso você perceba que você não está utilizando, entre em contato novamente comigo ou manda uma mensagem para minha secretária reagendando o teu retorno mais breve, porque você precisa desse tratamento. E eu estou disposta a te ajudar a encontrar esse tratamento ideal. Existem opções, tá? Então, gente, tudo isso, todas essas checagens, elas são necessárias para adesão, porque sem adesão o paciente ele não volta para você e ele ainda fala mal da sua consulta. Ele ainda não te indica. Às vezes, ele foi o total responsável por não ter se comunicado bem, não se... Total não, né, gente? Porque tem essa questão da checagem. Mas, muitas vezes, você fez ali o teu melhor, a prescrição ia ser interessante, ia resolver o caso dele, mas ele não utilizou. E como ele não utilizou, ele não colheu benefícios, ele sai por aí falando também que não foi interessante a consulta com você, tá? A fidelização do paciente, ela também vem através da prescrição de manipulados, porque é uma das ferramentas, porque muitas vezes, quando a gente prescreve um produto industrializado, eu vou jogar no exemplo do ômega 3 aqui, tá? Vamos lá para o ômega 3. Vai tomar esse ômega 3 da marca XYZ. Tá, foi a única coisa que a pessoa recebeu de prescrição da consulta. Ela não retorna para pegar uma nova receita ou para averiguar se a receita está certa ou porque o farmacêutico disse que aquela receita venceu. Até porque o ômega 3 ela vai entrar e vai comprar e vai embora, da mesma marca que você indicou. Já no caso do manipulado, por ser um produto que ele é adequado ao momento, existe a possibilidade de você pôr uma frase de rodapé no teu receituário escrito: não repetir essa receita após 3 meses da data de consulta. O farmacêutico vai ler isso e ele vai seguir a tua solicitação. Até porque, qual é a questão que tem aí? Daqui 3 meses, será que o paciente precisa exatamente do que ele usou 3 meses passados? Se ele usou certinho, principalmente? Às vezes não. Às vezes você queria passar por uma segunda etapa de tratamento. Às vezes você quer tirar um ativo, colocar um outro ativo, dependendo do relato que ele for te falar. Então, a fidelização do paciente através do manipulado, como ele não vai chegar lá e comprar o produto de novo, e comprar o produto de novo, e comprar o produto de novo 20, 30, 40 vezes, você tem como trazer esse paciente para você novamente, tá? Então, isso é um dos benefícios da prescrição do manipulado, sim. Você tem maior controle, olha lá, no tempo de tratamento do seu paciente. Certo? Hoje, numa receita minha, tem algumas substâncias que eu não quero que a pessoa utilize por mais de 1 mês. É só 1 mês e às vezes são substâncias caras, porque eu quero aquele início e depois eu vou dar continuidade com outra substância. E aí eu coloco lá, aviar para 30 dias. E nas outras fórmulas, aviar para 90 dias. E no final, não repetir essa receita após 3 meses da validade. E ainda no final, retornar para uma nova consulta após 3 meses. Aí explico para o paciente, tá vendo essa primeira fórmula? Você só vai utilizar por 30 dias. Então, quando você pegar o teu orçamento, verifica se a farmácia fez isso. Esse aqui vai ter 30 doses e os outros vão ter 90. Você vai tomar tudo junto. Só que esse aqui vai ser só por 30 dias. E daqui 90 dias você retorna para uma consulta que a gente já deixa agendada. Entendeu?
Então, tudo isso traz uma assertividade e, ao mesmo tempo, gente, tem gente que pode problematizar essa palavra, mas traz um controle. E quando eu falo de saúde, a falta deste controle em etapa de início, principalmente de tratamento, acaba gerando grandes transtornos, acaba gerando automedicação, acaba trazendo redução da adesão, acaba gerando, poxa, eu vou pegar uma outra opinião porque está sendo muito lento esse processo. Como está sendo lento? Começou agora. Então, eu vou colocando essas barreiras, ensinando o paciente, mostrando que estamos juntos e que nós temos um plano. Esse aqui é até 30 dias, depois esse aqui é 90, depois de 90 eu vou trocar algumas dessas substâncias, mas eu preciso do teu relato para fazer a alternância dessas substâncias, tá? Então, a gente põe o paciente como co-criador desse tratamento, sem perder o controle, sem entregar para ele assim, tá, vai, faz o que você quiser, tá? E aqui, gente, uma frasezinha curta que eu acho muito importante. Quando eu termino uma consulta, eu preciso ver brilho nos olhos do meu paciente, que eu chamo isso de renovação da esperança. Porque muitos pacientes chegam para a gente e falam assim, né? Quem nunca aí já escutou aquela frase? Eu já tentei de tudo. Eu já tentei de tudo é uma frase tão ampla, né, gente? Que ela distorce, porque não tem como uma pessoa ter tentado de tudo. Ela generaliza, né? E ela omite. Porque às vezes ele até tinha alguma estratégia para tentar que ele não tentou. Então, o eu tentei de tudo é algo inespecífico. E aí, quando eu mostro para o meu paciente tudo que nós vamos fazer juntos, que a minha terapia tem começo, meio e fim, que eu tô com ele, que a gente vai renovar as formulações de 3 em 3 meses, que eu quero encontrar com ele, que não sei o quê, 3 em 3 meses para quando o paciente tem esse tempo, né, gente? Às vezes eu diminuo isso, às vezes até maior. A gente fala sobre isso numa próxima. Mas 3 em 3 meses é um padrão aí meu para casos mais simples, casos um pouco mais comuns, né? Por exemplo, uma constipação, por exemplo, uma pessoa que está reclamando da questão de disposição, ansiedade e memória. Então, não é algo que apresente uma urgência tão severa, né? São melhoras do estado de saúde geral aí que a gente está pensando. Então, eu preciso que esse paciente saia da consulta com a renovação da esperança, com o brilho nos olhos, olhando para aquelas formulações e falando assim, nossa, eu nunca usei isso aqui. E se já usou, porque essa é uma pergunta que eu também faço, você já usou alguma dessas substâncias que eu te prescrevi? Ah, já usei aqui, ó, essa Bausvellia Cerato aqui, já usei, falaram que ia reduzir a dor na minha articulação, não reduziu nada. Uhum. E por quanto tempo você usou? Ah, mais de um mês. Especificamente mais de um mês, 6 meses ou 2 meses? Ah, 2 meses. E a dose, você lembra? 50 miligramas. Opa, subdose. Então, a ideia é que você utilize esse produto por 3 meses no mínimo e agora numa dose compatível à tua estatura, à tua massa corporal. Você está na frente de um paciente, vamos supor, de 60 quilos, e aí você prescreveu uma Bausvellia 300. Tá? Então, você explica para o paciente o porquê que você está escolhendo aquela substância e apara as arestas que tinham ali naquela cabecinha dele, dizendo, não, essa substância que eu já tentei. É clássica esse meu exemplo, hoje eu usei a Bausvellia, mas um exemplo bem famoso, bem fácil, é da L-lisina. Paciente com herpes, né? Que já utilizou alguma vez a L-lisina, utilizou de 300 miligramas e não viu resultado nenhum. Sim, claro. Em época de crise, e até mesmo em alguns casos para suplementação preventiva, eu chego a utilizar 3G. Aí funciona a L-lisina, porque no resultado, nos estudos, a dose é alta. E às vezes na hora da prescrição, não sei se por medo ou por volume de cápsula ou por qual motivo, as pessoas acabam diminuindo essa dose. A gente precisa cuidar muito, claro, com hiperdoses, mas muito também com subdose. Muito. Tá? Então, faz sentido isso para você? Joelma. Isso, tu já vai pegar a pergunta, né? Eu já ia te parar. Vamos lá. Vou sim. A Joelma Santana falou assim,
Gostaria de saber como faz essa personalização de dosagem versus característica do paciente. Deixa eu ver se eu acho a Joelma, se ela tá com câmera ligada aqui. Não tá, né? Não, mas já achei a Joelma aqui. Bom, para mim, gente, essa é a questão mais delicada, mas aonde mora um dos grandes sucessos da prescrição de produtos manipulados personalizados, tá? Para facilitar isso na vida dos meus alunos, eu criei um slide que tem várias coisas. Tem peso corporal, tem idade, tem tamanho da queixa principal, queixa secundária, tem se já utilizou ou não utilizou essa substância. É um super quadro de variáveis que vão mostrando como que a gente vai fazer a escolha de dose disso. Tá? Eu tirei isso da minha experiência clínica, né? E de muito do que a gente lê em artigo por aí, pensando, poxa, nessa dose, essa substância funciona, tem tais benefícios. Nessa dose, essa substância tem outros benefícios. Então, é claro que eu vou escolher um produto para ser, eu vou trazer um termo que eu demoro para explicar para o aluno, tá? Mas aí aqui eu vou trazer ele assim num formato pocket. A grande estrela da fórmula, né? Tem uma substância que é a grande estrela da fórmula, uma ou duas substâncias no máximo, que vão estar ali na sua dose perfeita de estudo científico, de artigo, que estão ali na melhor dose. E algumas outras associações que eu vou trazendo em doses menores. No geral, se eu for pensar em peso corporal das pessoas, como que eu faço essa escolha da melhor dose? Eu pego a dose mínima e máxima da substância permitida, tá? Então, qual que é a faixa de ação? Então, vamos lá, de 100 a 500. E aí eu divido isso por 3. E eu tenho um grupo de pessoas com menor massa corporal ou menor queixa, ou onde essa substância não vai ser a estrela da fórmula. Eu tenho um grupo corporal de peso médio, que daí vamos dizer ali de 60 até 80, e aqui eu já estou falando de uma galerinha até uns 60 quilos, e eu tenho a quantidade média dessa substância, dividida por 3 vai dar aqui no meio, e eu também posso olhar para um grupo que tem ou maior massa corporal, e aí eu vou lá no máximo daquela substância, ou a principal queixa é atribuída ao que aquela substância resolve. Isso é um monte de variáveis que, além de tudo, depois de toda esse quadro que eu tenho para os alunos, onde eu mostro para eles isso, mas que basicamente ele é resumido assim, como eu falei para vocês, tem mais um fator. Fator, preço. Tá? Que a gente precisa dançar e encaixar dentro dessa estrutura toda. Porque muitas vezes um suplemento, aqui eu vou trazer o colágeno, que ontem, para quem me acompanha lá, viu que eu estava falando sobre colágeno, né? Estava falando de colágeno do tipo 2, blá, blá, blá. Como nos casos dos colágenos, eu preciso que o paciente utilize por tempo muito prolongado. Então, precisa caber no bolso dele, além de tudo. A dose precisa ser compatível com o tempo de uso, naquele caso. Então, é tudo um grande balanço para eu não entrar em subdose, para eu ter a efetividade, para eu também não entregar a mais do que eu preciso. Vou usar uma dose próxima a 500 num corpinho de 50 quilos. Será que eu preciso daquela substância que começa a ação terapêutica dela em 100? Entendeu? Será que um 300 não estava mais do que bom? Tá? E a gente vai desenhando esse tratamento. Até porque, na primeira consulta, a gente ainda não conhece tanto esse corpo. Mas na segunda consulta, você vai escutar o relato. Nossa, eu tive muitos resultados, eu tô ótima. Ou não estou sentindo resultado ainda. Aí você percebe que essa pessoa talvez também não esteja absorvendo tão bem. Aí entra toda a questão intestinal, blá, 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 blá. Tá? Porque tem muito disso também. Não adianta a gente prescrever um monte de coisa maravilhosa se o paciente não absorve, né? Então, a pergunta sobre como está esse intestino, como que é a saúde intestinal dessa pessoa é muito importante para qualquer tratamento. Então, hoje, por isso que a gente fala tanto em saúde intestinal, porque ela é uma das grandes responsáveis aí pela absorção dos nutrientes e também dos encapsulados que a gente vai entregar para esse paciente, tá? Joelma, esse quadro que eu te falei,
ele está dentro de um dos meus cursos, mas assim, eu fico mais de 2 horas nessa aula. Acho que eu te trouxe um resumo para você ter uma ideia de como que eu crio essa ideia de dose, tá? Legal, você falou muito esclarecedor, preciso do curso para ontem. Maravilha. Então, é uma aula longa, né? Aqui eu fiz uma pincelada só para a gente poder passar para frente, mas sim, eu acho bem necessário a gente entender essa questão de como determinar uma dose terapêutica, né? Acho bem legal a tua pergunta, super pertinente. E aqui, voltando para o nosso tema, essa questão da renovação da esperança. Então, o paciente precisa sair comprometido, protagonista da sua saúde, sabendo que não adianta passar por uma consulta linda de 1h30, onde você praticou escutativa, você fez o melhor manipulado para ele, você, para quem é nutri, prescreveu uma super dieta compatível com as necessidades dele, se ele não fizer a parte dele, que é a parte maior, né, gente, que é o 100%, que é quase o 80%. O que a gente faz ali na consulta é um tempinho, com muita dedicação, muito conhecimento, muita estratégia, mas depende muito do paciente, tá? Bom, pessoal, nós falamos de tudo isso, mas eu não posso deixar de dizer... Eu não sabia como que... Aqui, nesse exemplozinho da gaiola, que eu quero trazer uma percepção para você. Quando a gente entrega para o paciente um industrializado, que a gente não tem como modificar aquela apresentação e também não tem como errar, a gente fica com menos medo, porque não tem como errar. Não tem como errar. Tá ali. É aquele produto. Aquele produto, ele foi revisado, revisto, estudado por diversos pesquisadores para principalmente não fazer mal, principalmente quando eu falo de suplemento, tá? Principalmente quando eu falo de produto isento de prescrição médicos, MIPs, né? Claro que daí tem também medicamentos que não é exatamente o foco aqui do que eu estou trazendo esse exemplo. Mas também porque são tão imutáveis, estão tão organizadinhos, com aquela dosagem, com aquela apresentação, sem variação nenhuma, que eles trazem, sim, uma certa segurança para quem os prescreve. Enquanto isso, a gente tem, do outro lado, a liberdade da manipulação, que é a ausência dessa gaiola, que é voo livre no céu. E essa ausência da certeza que está certo gera o famoso medo. E aí tem muita gente que olha essa frasezinha aqui. O vazio é o espaço da liberdade, a ausência de certezas. Mas é preciso que tememos o não ter certeza. É por isso que tememos o não ter certezas. Por isso trocamos o voo por gaiolas. Tem gente que prefere ficar dentro da gaiola mesmo com a gaiola aberta. Tem gente que prefere não aprender a prescrever o manipulado por medo dessa liberdade toda que a gente tem. Tá? Só que aí, gente, pensa só, o voo dentro da gaiola é tão curtinho, né? A gente não vê tanta coisa se a gente ficar dentro da gaiola que a gente poderia enxergar. Claro, vai ter um perrenguezinho no caminho? Vai ter um perrenguezinho no caminho. Hoje, quando eu olho para as minhas fórmulas, lá de 2013, eu comecei a prescrever em 2013, quando liberou a prescrição farmacêutica. E eu tenho, né, tudo isso guardado no programa. Gente, eu vejo cada fórmula nada a ver, assim. Ela não vai fazer mal, mas não tá bonita, não é como é hoje. Mas é meu processo, precisei daquilo, tá? E eu ajudei muita gente, daquele jeitinho ali, ajudei muita gente. Fazendo um trabalho com muito carinho, com cautela, não prescrevia para 3 meses de jeito nenhum, prescrevia para 1 mês. Porque, né, tinha que saber se aquilo estava conivente, se aquilo não ia gerar algum desconforto no paciente. Era mais cautelosa em doses e associações, fazia menos associações, fazia menos fórmulas no geral. Hoje em dia o paciente sai com 5 fórmulas, se for assim que ele prefere, né? Se ele quiser pegar tudo que ele usa de produto, de suplemento, de medicamento e transformar tudo isso em manipulado, eu faço bastante esse trabalho, diminuir a quantidade de caixinhas que ele tem, né? Então, eu fiz esse trabalho para alguns idosos, de transformar 30, 40 caixinhas em 20 potinhos, ou 10 potinhos, né? E diminuindo isso. E para a família e cuidadores, e para o próprio paciente, isso é muito interessante, porque a sensação de que está tomando menos produtos,
às vezes da dobra de cápsula, mas a dobra de cápsula tem uma percepção menos ruim do que abrir muitas caixinhas e ter muitos formatos diferentes de produtos com monodroga, muitas vezes, tá? Então, são trabalhos muito bonitos que a gente consegue fazer quando a gente aprende a personalizar e quando a gente aprende o potencial da farmácia de manipulação. Mas, para isso, a gente precisa sair da nossa gaiola, a gente precisa ir para o mundo, a gente precisa dar esse voo aí e curtir o processo. Hoje em dia, existem pessoas, assim como eu, que fazem esses processos junto com vocês, que estão respondendo, que são acessíveis, que gostam de ensinar, né? Eu acho que há um tempo atrás, principalmente antes aí dos Instagrams da vida, serem tão cheios de conteúdos gratuitos, etc., era difícil de encontrar alguém disposto, talvez num estágio, né? E nem sempre, assim, era difícil, sabe? Então, hoje em dia tem gente para fazer esse processo aí com vocês, tá? Então, olha lá, gente, a liberdade começa onde termina o medo. E o meu lema com os meus alunos é esse aqui, ó, estuda que a sorte vem. Não tem como a gente aprender a prescrever manipulados sem aprender a prescrever manipulados. A gente só aprende a prescrever manipulados prescrevendo manipulados, tá? Então, são milhares de analogias que a gente pode fazer sobre o voo, sobre nadar no mar. Ninguém aprende a nadar no mar nadando na piscina, né? Tem que entrar no mar para aprender a nadar no mar. Mas o básico do básico é o estuda que a sorte vem. Não tem outra maneira, tá? Tem como eu te ajudar a te mostrar o que é para estudar, mas é só assim. E aí, gente, quando a gente começa a prescrever o manipulado, muita gente reporta insegurança, falta de prática, necessidade de maior tempo de consulta, porque de fato tem, principalmente se eu for personalizar, eu preciso saber, o paciente tem preferência por sachê ou cápsula? E esse produto aqui que é em gotas oleosas, tudo bem para ele ou ele vai ter menor adesão se eu prescrever em gotas oleosas? Porque entre ter menor adesão na melhor biodisponibilidade e maior adesão na pior biodisponibilidade, eu escolho a melhor adesão, tá? Então, entre gota de vitamina D3 em óleo, que é o melhor cenário da entrega da vitamina D3, mas a pessoa, não quero tomar esse óleo, não gostei, não consegui, blá, 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 blá. E cápsula, com um veículo apropriado, põe um TCM lá, né? Ou sugere comer junto com uma refeição mais gordurosa, eu prefiro esse, da adesão. Às vezes eu aumento um pouco a dose também, para garantir essa entrega, né? Viu outra variação da escolha de dose, bem particular daquele paciente, porque o paciente não deixou prescrever em gota, que eu queria prescrever em gota, tá? Então, tudo isso é conversa, estratégia, é levar em consideração cada particularidade. Então, tá bom, então vai ser em cápsula, mas vai tomar nesse horário. Mas vou colocar um pouquinho a mais para garantir essa entrega, tá? Que a gente sabe da questão da biodisponibilidade. Tudo isso aumenta o teu tempo de consulta. E é claro que você precisa cobrar para isso. Não adianta não cobrar esse tempo de consulta. Você poderia ter consultado 3 se você fosse prescrever industrializado. Você está fazendo tudo mais personalizado possível. Então, você acaba cobrando a mais. É a lógica da costureira, não é? Você entra numa loja de roupas prontas, ela é bem mais barata do que uma costureira personalizada de alta costura que vai fazer um negócio para você. Até porque ela não consegue produzir 20. Ela vai produzir 1 a 1, tá? Falta de experiência na hora de transformar a informação em receita. Escutou que o paciente tem dificuldade de tomar cápsula, mas não sabe como transformar aquilo em outra forma farmacêutica. Escutou que o paciente é intolerante à lactose, mas não sabe como dizer isso na sua receita, tá? Então, falta de experiência em transformar a informação em receita. Isso aqui o tempo vai trazendo e também aulas explicativas que demonstram e facilitam a tua vida, ou até mesmo grupos de networking, né? Podem te ajudar. Gente, como que vocês escrevem na receita quando o paciente é intolerante à lactose? Eu escrevo assim, paciente intolerante à lactose. E o farmacêutico lê? Entendeu? Não, eu não escrevo nada. É uma super informação. Hoje em dia, a maioria dos recipientes de manipulação já é livre de lactose,
mas tenha um ou outro produto que, inclusive, tenha lactose no processo de extração, tá? Ou aquela farmácia usa um recipiente que contém ainda lactose ou traços de... E se tiver isso escrito, a farmácia vai poder te atender melhor. Basta escrever. Paciente intolerante à lactose. Muitas pessoas esquecem de dizer esses estados ou esses fatos sobre o paciente. Que tipo de estados eu posso colocar na minha receita, que é muito legal? Paciente gestante. Paciente em pós-cirúrgico. Só escrever. Escreveu lá o nome da paciente. Fernanda Corte. Embaixo. Paciente em pós-cirúrgico de qualquer coisa. Ou nem precisa dizer qual é a coisa. Já sabe que está no pós-cirúrgico. Se quiser dizer a coisa, né? Se for relevante, por exemplo, em que caso que eu sempre escrevo, quando é muito relevante, um pós-bariátrico, por exemplo, que o paciente não consegue deglutir. E aí, o farmacêutico olha, meu Deus, isso é um pós-bariátrico cheio de cápsula. Liga para você. Oi, Fer, tudo bem? Você prescreveu aqui. Vamos fazer uma alteração? Esse aqui dá para fazer em sachê. Esse aqui dá para fazer em goma. E aí o farmacêutico troca essa ideia com você, tá? O farmacêutico lá da farmácia. Porque tem aquela informação. Porque se não tiver, já era, passou batido. O farmacêutico vai conferir o que ele tem para conferir. Receita com o orçamento feito pelo orçamentista. Se ele tem mais informações, ele vai conferir mais coisa, tá? Então, são diversos exemplos desses que eu posso trazer para vocês, tá? Pouca ou nenhuma técnica de persuasão. Que estranho, falando em persuasão na consulta. Com certeza, uso e abuso da minha persuasão na consulta. Porque, afinal de contas, gente, tem gente que tem a disponibilidade financeira, mas vai usar para outras coisas. E eu prefiro que ele use para a saúde dele, entendeu? Só que para isso eu preciso vender valor para ele. Tem gente que vai fazer uma viagem, mas não compra o produto que precisaria usar. Tem gente que gasta horrores em pizza. Gente, vocês já viram o preço de uma pizza? Cara, uma pizza é um negócio muito caro, é apavorante. E que benefício tem aquilo? E outra coisa, além do benefício comfort food, que às vezes a pessoa quer a pizza, tá? Tudo bem, sem problemas, não tô problematizando a pizza, mas, gente, é caro e dura menos de horas. É o preço, às vezes, de um suplemento que dura aí um mês, sabe? Então, eu preciso ter persuasão para conversar com o paciente. É sério, a Dani tá rindo ali de mim, mas é verdade, cara. Às vezes é apavorante, custa R$100 uma pizza aqui em Curitiba, sabe? Não sei por aí, não sei da onde que vocês estão, mas, pô, 100 pila dá para comprar um super suplemento. Às vezes a pessoa lá fica, me fica caro. Ah, mas a pizza tá barata, né? A pizza tá dentro do orçamento já. Então, precisa ter persuasão, precisa mostrar as variações de possibilidade e, principalmente, as variações de tecnologia de molécula. Às vezes eu quero prescrever uma molécula mais cara. Como que eu vou falar? O que eu vou dizer de persuasão? Vou dar exemplo? Carro. Fusca te leva de Curitiba a Brasília. Meu avô já fez isso. Cara, imagina o perrengue, né? É melhor ir de, sei lá, de BMW, né? Mas dá para ir de HB20, se você não pode ter uma BMW. Fusca também dá, mas é um perrengue. Então, vai demorar mais o resultado, vai ter mais desconforto, igualzinho no produto, né? Às vezes eu estou prescrevendo um produto com uma tecnologia menor ou um produto com uma tecnologia maior. Então, quais são as variações? Então, gente, tudo isso que eu falei aqui, eu tô dando uma colcha de retalhos, cheia de informações para vocês, jogando um monte de coisa, é baby steps. É o que você precisa saber que vai fazer a diferença se você tiver todas essas informações acessíveis na hora de fazer uma boa prescrição. Porque a gente nunca sabe quem que é o paciente que vai chegar na nossa frente. É sempre muito doido isso, né? Quando você não conhece o paciente. Entrou um paciente, ponto. E ele te traz o universo dele. E você é responsável por ler esse universo e criar estratégia em cima, tá? Bom, gente, rapidamente um glossário. Glossário é aquele monte de palavras que tem significado dentro de uma determinada área, tá? Formas farmacêuticas sólidas, semissólidas, líquidas e diferenciadas. Para que eu preciso saber disso? Pelo amor de Deus, que básico. Porque na hora de fazer a prescrição, eu preciso saber disso sim. Saber se, por exemplo, um produto entregue numa forma farmacêutica sólida vai ser tão legal quanto esse mesmo produto entregue numa forma farmacêutica líquida. Quais são as variações que tem ali que fazem esse produto ser diferente em composição,
em absorção, em tempo de resposta do tratamento, em adesão, etc, etc. Então, né, gente, o básico, cápsulas, eu trouxe só um tipo praticamente aqui, mas a gente sabe que existem vários tipos, existem as cápsulas vegetais, as cápsulas de tapioca, as cápsulas de gelatina com corante, sem corante, incolor, livre de TO2, nossa senhora, um universo de cápsulas que existem na manipulação. As cápsulas oleaginosas, que eu lembro para vocês, aproveito para dizer que na manipulação a gente não produz, a gente só invasa. Então, se ela tiver a composição que está, ela é estática, como um industrializado, a gente só muda a questão de quantidade, é 30, 60, 90, 120, tá? É importantíssimo saber disso aqui, porque tem gente que quer prescrever ômega 3 variando EPA e DHA na manipulação, infelizmente, a gente não consegue. As cápsulas em pellets ou bitless, que são cápsulas com essas bolinhas dentro, e essas bolinhas dentro, gente, a gente não pode fazer associação de ativo aqui. É ativo único, é monodroga, tá? Porque eu não consigo garantir homogeneidade se eu misturar 2 pellets, 2 produtos, ou 2 bolinhas, ou então bolinha com pó, não consigo garantir homogeneidade. Então, se um produto for na tecnologia de pellets ou bitless, que são bolinhas, eu não posso associá-los, tá? Sachê, que é o básico, né? Isso aqui também é sachêzeira, isso aqui também é sachê. 3 tipos de sachê. Sachê caps, que é de fácil abertura. Por que eu faço um sachê caps? Para não precisar pôr um monte de volumizador. Porque aqui eu preciso pôr volumizador. Se a dose é muito baixinha, ó, fica grudado na parede. E aí, na hora que tira, não sai tudo. Tem que pôr água, fazer aquele chuncho lá. Sabe? Nem todo mundo faz esse chuncho. E esse chuncho é importante para a dose. Certo? É chato de fazer, é demorado de fazer. Se é demorado de fazer, aumenta o custo, porque fica um funcionário parado fazendo. Esse aqui já é mais rápido de fazer e esse aqui também, porque esses dois, a técnica são muito parecidas com a técnica de encapsular, que é uma técnica dominada pelas farmácias, tá? E os óvulos e supositórios, que são feitos a quente, enquanto eu posso, hoje em dia, veicular ativos que vão ser entregues, por exemplo, intravaginal, como um óvulo, em cápsula de tapioca, não passando pelo processo a quente, ou seja, preservando o meu ativo. Entende? Então, muita coisa a gente precisa saber para prescrever. As formas semissólidas, basicamente, são os cremes, as melequinhas, gloss, né? Eu trouxe embalagem para trazer mais essa percepção. Os cremes transdérmicos, as formas líquidas, os xaropes, gotas, spray, flaconete, fórmula intranasal, esse negocinho aqui do capilar, as tinturas, tá? Isso é tudo líquido. E as fórmulas diferenciadas, que elas são sólidas, essa, por exemplo, essa é líquida, mas elas são formas diferenciadas. Chocolate, goma, pirulito. Ai, tem que comer até o fim, senão não dá a dose terapêutica. Verdade? Verdade verdadeira. Tá? Sachê em sabor cappuccino, eu adoro, já fiz várias vezes para mim em formato cappuccino. É sempre uma desculpa a mais para tomar um cappuccino. Ai, mas encarece. E daí, se aumenta a adesão? Eu não tomo sachê, tenho pânico de sachê. Quem me conhece sabe que eu odeio tomar sachê. Agora, cappuccino eu gosto. Sachê cappuccino com ativo, melhorou? Vai ter adesão. Eu gastei um pouquinho a mais, investi um pouquinho a mais, e quando eu gasto e utilizo, não é gasto, né, gente, é investimento, eu investi para eu poder aderir a algo que seria desconfortável. Uma dose ia dar 10 cápsulas. Então, vamos para o sachê. Mas, sachê sabor laranja, Deus me livre, cara, eu tenho pavor daquilo. Ou sem sabor nenhum. Cara, sabor cappuccino, com uma base bem legal, cheia de canela, adoro, tá? Ah, tem canela na base? E a paciente é gestante, então não pode. Então a gente tem que entender de tudo que a gente está fazendo, né? Dual caps, que são as variações de entrega. Aqui, por exemplo, na parte de fora, tem um líquido, que provavelmente é um óleo, que tem algum composto disperso nesse óleo, vai entregar mais rápido do que o que está dentro da cápsula interna, que provavelmente é uma liberação mais demorada, tá? Nossa, Fran, por que não dá em cápsula separada? Porque aumenta a adesão você entregar tudo junto. É uma vez só que a pessoa toma e ela tomou, na verdade, em 2, aspas, horários diferentes. Um ela tomou rápido e o outro é como se ela estivesse tomando daqui 3 horas.
Às vezes a pessoa não tem adesão para isso, você entrega tudo junto, tá? Filme, óleo dispersível. Também tem filme vaginal, né? Tem gente que chama de strip oral. São pequenas películas. Essa películazinha que você cola na língua e tá absorvendo ali. Gosto muito para criança. Não tem como cuspir, cara. Não tem como. Isso gruda na língua. É muito incrível, sabe? E aí, claro, se é para criança, vale avisar a farmácia, porque, no geral, as farmácias padronizam colocar essência de menta nisso aqui. Mas é para uma criança e aquela criança ainda tem uma idade que não está acostumada, então põe essência de uva. Escreve lá, com sabor uva sem menta, tá? Qual é o limitante dessa forma farmacêutica aqui? Dose, até 50 miligramas de um ativo, em torno de, né? Não consigo dizer exatamente assim 50, porque tem a questão de volume que varia um pouco, mas a dose é um limitante. Agora, pensando em criança, dá para fazer muita coisa interessante, tá? Eu fiz um produto para imunidade para minha sobrinha nisso aqui e coloquei sabor morango. Nossa, super foi, certo? Então, são as formas farmacêuticas diferenciadas. O recipiente a gente também precisa levar em consideração, tá, gente? Porque por muito tempo ninguém deu bola para recipiente. Todo mundo, recipiente, nem prescrevo o recipiente, né? Ali, ó, a Cris falou, strip oral até 50 miligramas. Isso aí, Cris, bem isso. Muita gente não dava bola para os recipientes, mas o recipiente, ele, na verdade, ele é um adjuvante, né? Se o recipiente for funcional, compatível com aquele produto, funcional no sentido de vai aumentar a biodisponibilidade daquele produto, ele entrou na participação da fórmula. Ele ajudou você a absorver, né? Se ele for um recipiente que melhora o fluxo, o que é fluxo? Quando o encapsulador está colocando o produto na cápsula, não fica travando. Imagina que você está limpando um chão. Daí você vai limpar o chão. Você tem um rodo todo desdentado que fica travando. Não tem fluxo. Ou você tem um rodo novo perfeito que puxa tudo de uma vez. O recipiente, às vezes, tem esse poder de fazer essa fluidez. E essa fluidez melhora onde? Homogeneicidade do produto final. Então, esse recipiente importa. Além de tudo, é claro, né, gente, se a gente for pensar na questão dos recipientes livres de glúten, livre de lactose, livre de sei lá mais o que, tá? Aqui eu tô falando um pouquinho de recipiente e cápsula. Então, eu tenho o produto, eu tenho o recipiente. Ambos têm que ter qualidade e ambos têm que trazer segurança. O recipiente, ele precisa ser funcional, enquanto o produto é eficaz. Isso aqui é o conjunto perfeito, tá? E aqui eu trouxe para vocês, gente, uma tabelinha que tem 3 recipientes, que é da linha Carbotil, que olha que interessante. Esse aqui, que é o AG, já está pronto para produtos higroscópicos. Depois a gente tem o HR, que ele é para os ativos de baixa solubilidade. E a gente tem o UG, para o ativo de alta solubilidade, ou seja, bioclassificação farmacêutica tipo 1, aqui tipo 2 e 4, e aqui para os higroscópicos. Detalhe que esses dois aqui são QSP, quantidade suficiente para fechar a cápsula. E esse aqui, na verdade, que é o higroscópico, eu preciso colocar um pouco a mais. Então, por exemplo, um ativo higroscópico, 300 miligramas, eu preciso ter no mínimo 300 miligramas desse recipiente também. Então, um pouquinho diferente de QSP, para funcionar de fato. É 1 para 1 a proporção, tá? E aí, gente, eu tô falando isso porque quando a gente passa do nível de um prescritor básico para um prescritor muito expert, eu preciso lembrar que existe a classificação, o sistema de classificação biofarmacêutica. Eu preciso decorar tudo? Claro que não, tem uma tabela pronta para isso. É só digitar na internet, sistema de classificação biofarmacêutica ativos, PDF, provavelmente. Fran, não achei, me pede lá depois que eu procuro para vocês. Eu sempre acho essa tabela, é muito fácil, tá? Esse sistema de classificação biofarmacêutica te diz qual é o melhor recipiente para ser utilizado. E se você descobrir o melhor recipiente, principalmente da substância mais
olhe só a palavra que eu vou usar, mais problemática da tua fórmula, você vai cobrir essa. O que é a problemática? Gente, um higroscópico é uma substância bem problemática. Vamos lá. Porque se ninguém mais for higroscópico da fórmula, mas põe lá uma L-carnitina na fórmula, a fórmula desanda em 2, 3 dias, tá? Aqui em Curitiba, onde tudo é melequento, né? Tá sempre com esse clima chuvoso, a fórmula desanda. Então, eu preciso prevenir a atividade de água dentro daquela fórmula só por causa daquela carnitina, por mais que os outros sejam produtos que não tenham essa característica higroscópica. Mas, gente, falando sério, muita coisa é higroscópica, mas muita. A carnitina é o bizarro de todos, né? Um exemplo clássico, assim, que é muito. Mas os lactobacilos são, os bifidobactérios são, né? Os probióticos, no geral. Muitos fitoterápicos são higroscópicos, tá? Então, a gente tem aí, sim, a necessidade de conhecer um pouquinho dessa questão. E para a gente levar uma receita, eu gosto desse termo, uma prescrição, uma receita blindada, quanto mais informação eu colocar no meu receituário, mais a farmácia, independente de qual for, se for em Porto Alegre, se for em São Paulo, se for no Rio de Janeiro, se for em qualquer cidade, essa farmácia vai olhar aquelas solicitações minhas e vai seguir. Porque é uma obrigação da farmácia seguir a prescrição como ela está. Se eu colocar lá que eu quero um recipiente específico e a farmácia não tiver, não que ela vá deixar de fazer, mas ela vai precisar me ligar e a gente vai decidir juntos a alteração, tá? Então, existe como a gente garantir, eu vou trazer a palavra garantir, existe como a gente garantir que a nossa receita vai ser muito bem atendida. Não ficar só na decisão daquele farmacêutico lá. A gente impor as nossas decisões, seja num pH de um produto semissólido, seja numa exigência de recipiente. E se eu não sei falar o nome do recipiente, não tem problema. Eu posso escrever livre de glúten, livre de lactose, com sabor, sem sabor. Escreve como você falaria para alguém, sem problemas. Ou liga na farmácia também e se comunica com o farmacêutico. Mas eu escrevo tudo no receituário e as pessoas vão entender. Caso elas não entendam, no receituário vai ter que estar teu contato e elas vão entrar em contato. Falando rapidamente de veículo, mas pensando um pouco mais aqui em veículo como semissólido neste momento, tá? Veículo, bases galênicas, recipientes, são todas palavras para veículo, tá? Mas eu vou trazer uma noção de veículo mais semissólidos aqui. Definimos veículos as formas farmacêuticas de diferentes estados físicos, né? Que tem como objetivo levar os ativos, então, do produto até o local de ação, levar esse produto, né? Carrear o princípio ativo. Então, gente, é óbvio que precisa ter boa sinergia com o princípio ativo, não pode ser incompatível, né? Muitas vezes a gente vê incompatibilidade na prática quando a gente fala de semissólidos, porque tem a famosa quebrou a fórmula, separou a fórmula, né? Que é quando eles não conseguem se unir, se repelem ali. O veículo não pode ser tóxico, obviamente, deve apresentar um bom sensorial, custo acessível, porque a gente está falando de uma grande parte aí da fórmula, que a gente não quer encarecer, porque a gente quer deixar isso para a estrela principal da fórmula, que seria basicamente o ativo, né? Mas, de fato, a escolha do veículo da fórmula é muito importante, tão importante quanto a interação entre os ativos numa mesma formulação, principalmente quando a gente fala aí do cosmético. Então, gente, de uma forma geral, olha que legal, o prescritor ele pode escolher o veículo de acordo com o tipo de pele do paciente. Então, se ele entende um pouquinho o que é uma pele mais oleosa, o que é uma pele eugênica, o que é uma pele com atopias, né? Ele pode escolher um veículo mais apropriado. E aí, gente, é fundamental que o prescritor, além de entender dos tipos de pele, conheça as possibilidades de veículo. Entenda como que é esse toque diferente, o que são esses veículos, né? Para poder também escolher a melhor textura. Fora essa questão da melhor textura e melhor sensação na pele, também a gente pode considerar a profundidade de entrega. Eu quero que esse ativo haja na superfície da pele ou eu quero permeação? Se eu quero permeação, eu quero permear até quanto? Eu quero que vá para a corrente sanguínea? Que é um grande problema que a gente vê por aí, de muita gente prescrevendo, por exemplo,
anestésicos em base transdérmica. Eu quero anestésico na corrente sanguínea? Não, né? Tá? Então, eu preciso entender um pouco. Ah, não, mas eu quero que permeie. Sim, você quer que permeie, mas não para a corrente sanguínea, né? Porque lá mora o perigo do anestésico. Então, as bases galênicas, esses produtos aí que vão ser utilizados para incorporar os ativos, que muitas vezes eles ficam prontos na farmácia, eles podem ser produzidos pela farmácia ou então comprados prontinhos direto do fornecedor. Fran, qual que você prefere? Muita gente me pergunta isso. Gente, eu não sou proprietária de farmácia de manipulação, eu vou falar como farmacêutica, não como proprietária, tá? Eu prefiro comprar pronto, porque além de não deixar um funcionário produzindo, eu não tenho a variação, eu tenho muito mais reprodutibilidade lote a lote, tá? E eu também não tenho que comprar um monte de matéria-prima para produzir aquela base galênica que vai ficar com validade diferente, que vai ficar com não sei o quê, e depois ter que mandar essa base para microbiologia e blá, 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 blá. Então, eu gosto do hábito de comprar pronto, mas aí cada farmácia vai determinar qual é o seu, a sua experiência, necessidade e preferência. Não tem certo ou errado, tá? Eu gosto bastante das bases prontas. E tem um outro ponto que faz eu gostar das bases prontas. Eu, como prescritora. Porque vocês concordam comigo que um creme não iônico pode ser diferente do outro? E quando eu falo creme não iônico, eu estou imaginando o melhor de todos ou aquele que eu gosto. O melhor de todos é o que a gente gosta, né? Então, quando eu falo de uma base que eu já conheço a textura, apesar de eu colocar ativos ali e saber que esse acrescentar de ativos, 10% a mais, 20% a mais, 30% a mais de ativo, às vezes, vai mudar a característica reológica dessa base, mas eu consigo trazer mais assertividade falando de bases prontas, justamente pelo fato de que quando o paciente ou quando o prescritor faz uma prescrição, ele está imaginando um produto. E aqui, gente, essa variação, tanto de embalagem quanto de texturas, principalmente nos semissólidos e líquidos, que a gente tem na manipulação, é algo que, de fato, incomoda muito o prescritor e muito o paciente. Ah, mas eu fiz na outra farmácia, eu gostei mais do toque, tá? Às vezes usou uma base mais acetinada, às vezes usou um modificador de sensorial, etc, e etc. Falando em modificador de sensorial, são os responsáveis aí por esses toques um pouco mais elaborados que às vezes a gente experimenta. Quando a gente passa um creme e fala, nossa, que delícia! Tem gente que gosta daquele bem siliconadinho, tem gente que gosta de um mais emoliente, né? E aí vai cada um ter o seu sensorial, que vai variar conforme sua preferência e também a característica da sua pele. Mas, de fato, os modificadores de sensorial trazem bastante, fazem bastante sucesso, porque o paciente, ele gosta dessa questão do toque, né? Todo ser humano gosta dessa questão do tato. Nosso tato é extremamente rico. Então, tá aí uma das coisas legais. Gente, o QS e o QSP, basicamente, quantidade suficiente para e a quantidade suficiente, que é mais utilizado, né? O QS para essências, flavorizantes, e o QSP para o final da formulação, tipo, completa, né? O completa é o QSP, completa para uma dose. Muitas vezes, lá no começo, assim, de cursos que eu dou, para pessoas que, independente do tempo de formação, tá? Aparece essa pergunta. Fran, o que é o QSP aí, que está escrito? Porque ninguém é obrigado a saber nada, né? Às vezes, o nutri, o médico, que raramente vê algo manipulado na faculdade, eu acho que os farmacêuticos já têm mais base para isso, mas tem profissionais da saúde que nunca viram sobre isso e passam quase que uma vida sem saber o que é um QSP, quantidade suficiente para, né? Então, quantidade suficiente daquele mesmo produto para completar para uma dose ou para completar o volume total do frasco, né? Então, parece besteira trazer, mas eu escutei recentemente o que era QSP e eu escutei recentemente aonde que compra, Fran, esse ativo aí que você escreveu, aviar. Aviar é produzir, né? Aviar 60 doses, eu escrevo muito isso em receita. Ô, Fran, esse ativo aviar aí, de qual fornecedor? Tá? Então, são termos muito técnicos, por isso que eu trago no glossário. Parece besteira ensinar isso para um prescritor,
mas é necessário, tá? E sem nenhum problema, sem vergonha de não saber. Eu não sei cada coisa também que, né, de outras áreas, que para aquela pessoa seria básico, né? Imagina se a gente for olhar, sei lá, sobre engenharia, do nada. Não sei, tem um monte de termo que a gente não faz ideia do que é. Ativo, princípio ativo e matéria-prima, para mim, a grande estrela das nossas fórmulas, né? É o ingrediente ativo, o princípio ativo, é o que a gente está querendo entregar de fato para o nosso paciente, né? Tem alguns termos aí que a gente vai ver, APIs e DCIs, né? Que representam, respectivamente, Active Pharmaceutical Industry, que é o produto mais pensado na maneira que se escreve em artigo científico, e o dermatológico e cosmetic products, né? Então, é interessante a gente trazer também esses termos que podem aparecer por aí. As nossas unidades de medida em farmácia de manipulação são muito variadas. ml, litro, porcentagem, micrograma, miligrama, grama, quilo, e aquelas outras que acabam gerando aquela famosa confusão, socorro, né? Unidades formadoras de colônia, super atribuídas aí aos probióticos, UI, unidades internacionais, gera tanta confusão o tal do I ainda, certo? Unidades de turbimetria, UTR, e as conversões aí dessas outras unidades, elas devem ser feitas conforme o laudo, conforme cada produto, certo? Para prescrever em si, não tem necessidade de você saber a conversão, a não ser que você comece a prescrever em micrograma um negócio que a gente está acostumado em UI. Daí fica confuso para a gente, né? Então, tem muitas vezes a gente vai ligar e vai falar, doutor, a unidade não está legal, essa dose não está representativa, ou tem um MG aqui onde eu tenho certeza que é um MCG, clássica da vitamina K2, né? A pessoa colocou um MG lá, meu Deus, você vai matar a pessoa. Né? Então, via de administração. Via de administração, a forma pelo qual o medicamento vai ser colocado dentro desse organismo. E aí a gente tem basicamente uma divisão por interna e por externa. Aqui mora uma confusão para quem não é profissional farmacêutico. Olhe lá, interna. É tudo que passa pelo mecanismo de primeira passagem. Se você for olhar na caixa de um injetável, está escrito externo. É estranho, né? Por quê? Por que é externo? Porque é direto no músculo, não passa pelo mecanismo de primeira passagem. Interno é o que passa pelo mecanismo de primeira passagem. Então, o sublingual, Fran, é interno ou externo? Não passa pelo mecanismo de primeira passagem, não está engolindo. É externo. Ué, mas eu vou pôr na boca? Confuso, né? E o intranasal? É externo também. Então, tudo que eu engulo é interno. Não engoli, mas pus na boca. Não engoli, mas injetei, é externo. O que é mecanismo de primeira passagem? É o estômago ali, o trato gastrointestinal em si, tá? Então, é importante a gente saber essa diferença, porque às vezes a gente vai escrever na receita e a gente escreve errado por falta de conhecimento. Uso interno, sublingual. Tá errado. Tá escrito errado. O farmacêutico não tem muito tempo de parar e te ligar e explicar isso. Mas na receita vai ficar escrita essa informação errada e no rótulo vai vir a informação certa, porque o farmacêutico tem obrigação de escrever isso certo, pela vigilância. Mas na verdade eu ouvi dizer que o farmacêutico tinha que colocar as informações iguais à minha receita para não causar confusão no meu paciente, igual se tiver certo, tá? E aí tem gente, há tempos atrás, isso é bem antigo, tá, gente? É uma história que veio na minha cabeça. Uma vez um prescritor ligou e falou, Fran, tem como você colocar interno? Porque os meus pacientes estão incomodados com essa história aí. Não tem, doutor. Você vai ter que explicar para o seu paciente, que vai vir escrito assim no rótulo do produto mesmo. Mas ele está dizendo que daí ele não vai usar. Tá? Então, na dispensação, o farmacêutico pode explicar, mas na prescrição você tem também a corresponsabilidade de fazer isso certinho, num sublingual, por exemplo, e de explicar para o seu paciente que, de fato, sublingual é uma via externa, tá? Confuso, né, gente? Mas é isso aí. Então, sendo específico, pode escrever via oral? Pode. Pode escrever via parenteral, via retal, via vaginal? Pode. Via oftálmica, nasal, auricular, tópica, entre outras. Isso aqui traz mais clareza, né? Se eu escrever externo e for tópico, tudo bem. Mas se eu escrevo lá a sublingual, eu nem pus exemplo do sublingual e estou usando o exemplo, né? Eu coloquei sim aqui. Então,
se eu, em vez de escrever externa, só colocar sublingual, é uma possibilidade, tá? Para ajudar a não trazer essa confusão tão grande. Posologia. Uso correto do medicamento e suplemento deve seguir 3 mandamentos. 3 coisas que precisam estar na posologia. Gente, tem posologia que é um textão e tem posologia que nem existe. E quando a posologia não existe, a farmácia de manipulação coloca assim: usar conforme a orientação. Cri, cri, cri. Quem que orientou? Orientou na consulta? O paciente lembra? O farmacêutico que vai orientar conforme ele quiser? Que rolo, né? Coitado do paciente, gente. Põe uma posologia lá. Posologia tem que ter o quê? Qual que é a dose? Ou uma dose, ou 2 doses. Tem uma problematização em formato da dose aqui. Eu não posso determinar a dose, tá? Porque pode dar dobra de cápsula, a farmácia, principalmente se for líquido, ela que vai dizer quantas gotas tem 1 ml, nem sempre 1 ml tem 20 gotas. E esse é um papo bem longo, eu tô vendo a Fernanda fazer assim, eu tô adorando a Fernanda, acho que a Fernanda é farmacêutica. Você é farmacêutica, Fer? Não? Nutri, tá alinhada, hein? Tá alinhada com a ideia do farmacêutico aqui. É isso aí. Então, nem sempre, quer falar, Fer? A minha filha trabalha numa farmácia de manipulação, eu aprendo muito com ela. Dali, adorei. Então, a gente precisa falar em dose. Quantas doses? É para tomar 2 doses? A farmácia diz o que é a dose. A dose é 5 gotas. Então vai tomar 2 doses, vai tomar 5, depois mais 5, né? 10, sei lá. O horário sempre, para não causar dúvida no paciente. Mas essa substância não me importa o horário. Tudo bem, ajuda na adesão do cara. Põe lá às 10 da manhã, sei lá. Põe ao meio-dia, se não importa, tá? Não tem problema que não importa. Ajuda na adesão, saber que horas que eu tenho que tomar. Eu tenho que tomar aí. Daí eu começo a tomar um dia de noite, outro dia de manhã. Fica um intervalo super curto. Esquisito, não? Não tem horário definido, mas é bom definir um horário, viu? Por conta do intervalo. Gente, horário, dose e principalmente, gente, de forma clara quando que acaba o tratamento. Daqui 1 mês? Daqui 45 dias? Daqui 1 ano ou é uso contínuo? Tá? Então, vale a pena usar por 90 dias. Usar por X dias. Fran, mas eu não sei. Talvez eu queira que ele use uso contínuo. Mas na tua primeira prescrição, geralmente você já não vai mandar no uso contínuo. Vai fazer um teste com o paciente. Usa 1 mês, 2 meses, 3 meses, daí avalia se vai ser contínuo. Vai ser contínuo. Então tá bom. Uso contínuo, tá bom? Então, gente, maneira clara, completa, para que o usuário possa utilizar os medicamentos e a farmácia entregar a quantidade correta do tratamento. Se eu não tenho a quantidade correta do tratamento, eu vou orçar para 30 dias. E se o paciente falar, mas orça aí para 60, eu vou orçar também. Será que era para fazer isso? Daí vira venda. Tá? A gente tem que lembrar que a farmácia é um estabelecimento de saúde, mas que ela também vende. Então, a gente precisa ajudar o farmacêutico a fazer a melhor escolha, tá? A farmácia e o farmacêutico. Beleza, gente. Para que eu posso fazer um manipulado na vida? Profilaxia, prevenir uma doença. Paliativo, aliviar um sintoma. Nossa, isso aí é paliativo. Antes eu tinha essa frase. Não, isso aí é só paliativo. Até que um belo dia eu assisti um TED. Sabem o que é TED? TED é um tipo de apresentação feita, algumas universidades promovem, chamam um especialista e a pessoa vai fazer uma mini palestra lá, chama TEDx. Depois eu mando para vocês, coloco lá na minha página para vocês, tá? Vai ser legal postar sobre isso. E aí eu escutei uma médica falando sobre condutas paliativas e a grande necessidade de ser uma médica paliativa. Poxa, achei tão lindo, aí mudou toda a minha perspectiva, né? Ela era uma médica que atendia pacientes em estado final de doenças terminais, né? Câncer, etc. E melhorava a qualidade de vida desses pacientes. Olha que lindo o paliativo. Pegar aquele tempo de vida que resta, às vezes 2 anos, 3 anos, não se sabe quanto, e transformar em tempo de qualidade de vida. Redução de dor, maior estabilidade emocional. Às vezes a medicina paliativa, a saúde paliativa, ela não é só para o doente, ela também é para os familiares que estão em sofrimento, estão em luto, já estão vivendo um luto, sabe? Então é muito bonito o paliativo, né?
E às vezes o paliativo, em um outro momento, também ajuda a controlar o sintoma, que vai ajudar esse paciente a se cuidar, tá? Então vai ajudar a ter aquela qualidade de vida, seja no trabalho, né? Às vezes, nossa, como é ruim trabalhar quando a gente tá mal, né? Às vezes precisa de um paliativo. Curativa, vai pensar aí em reduzir ou promover a cura, né? Ou resolver uma situação. Higiene funcional, muito característica da manipulação. Os sabonetes, shampoos com ativos específicos. As maquiagens, nossa, adoro maquiagem manipulada, tá? Estética, cremes e clareadores, também entra aí a questão da maquiagem. Suplementos, produtos alimentares funcionais. Reposição, hormônios, microelementos, vitaminas, minerais, etc, etc. Então, esses são os motivos pelos quais a gente manipula. Pessoal, o que uma fórmula, então, precisa conter? Nome do paciente, um ou mais princípios ativos, dose de cada ativo. Sim, tem gente que prescreve sem a dose. Principalmente quando faz uma indicação boca a boca. Usa lá N-acetilcisteína. Não fala para o paciente quanto, nem por quanto tempo. Aí o paciente chega no balcão da farmácia e fala, o doutor falou para usar N-acetilcisteína. Cadê a receita? Não foi feito. Gente, acontece até hoje isso. Eu fico pasma, mas acontece. Daí você não sabe qual a dose, você vai prescrever de 300, de 600, sei lá. Tá? Então, a dose de cada ativo. Ou, por exemplo, probióticos. Pool de 7 cepas. Que isso, galera? Quanto de cada cepa? Me ajuda aí, você que viu o paciente, não fui eu. Claro que se você pega uma farmácia que tem um bom farmacêutico, que dá uma ajuda ali, é legal, ele até consegue se virar bem nisso. Mas nem você vai saber o que o paciente estava usando, pessoal. Então, tem que pôr a dose do ativo. Não sei a dose do ativo. Nome do ativo, PDF, Enter. Lá na barra do Google. Aí você vai achar o material do ativo. Sem problema, você vai achar a dose, tá? Algum ou nenhum QSP. Olha que legal, algum ou nenhum. Como que eu escrevo nenhum QSP? Sem essência. Nenhum QSP não, desculpa, QS, tá, gente? Sorry. Sem essência. Nenhum QS. Não quero. Sem essência nesse produto, né? Às vezes tá prescrevendo uma loção para uma gestante. Cara, a gestante tá vomitando a torta à direita. Vai pôr essência? Não vai, né? Ou você pega um paciente total clean, que você tá removendo todos os xenobióticos. Sem essência, sem corante, sem nada. O que puder tirar dessa fórmula, pode tirar, tá? Então, é sem nenhum QS. Um veículo tem que ter, não tem como fazer fórmula sem veículo, tá? Uma forma farmacêutica definida, eu quero em cápsula, eu quero em goma. Via de administração, se é externa, se é interna, se é tópica, o que acontece, onde que vai pôr, tá? Uma embalagem. A embalagem também pode representar aumento de adesão, em muitos casos, e principalmente controle de dose, quando é pump, tá? Posologia obrigatória e nome do prescritor. Precisamos assumir que fizemos essa prescrição, carimbar e assinar, certo? Vamos lá, na prática, então, o que a gente tem aqui? Trouxe para vocês um exemplo aqui de uma prescriçãozinha bem simples. Receituário, nome do paciente, uso interno. Eu gosto de pôr título, tá? É obrigatório? Não. É certo? É entre linha da legislação. O que o meu título é? O meu título, geralmente, é um remember da consulta. É um lembretezinho. Você veio aqui falando que quer rejuvenescimento, então eu vou escrever algo que tenha a tua palavra-chave. Você veio aqui falando que quer disposição, eu vou escrever fórmula para melhora da disposição. É um título descritivo, tá? Você vê que não é obrigatório, porque não coloquei aqui que isso aqui é obrigatório, tá? Vai do teu gosto. Como o manipulado, ele tem a questão de ser um pouco menos atrativo, por ser aquele rótulo meio sem gracinha, quando comparado com a indústria, eu coloco isso na receita para trazer um pouco de motivação para a pessoa, às vezes demorou 5 dias para receber o manipulado dela, lembrar o porquê que ela ia tomar aquilo. Aqui as substâncias, tá? Coloquei lá o Biovabil e fiz uma associação com ácido hialurônico. Nossa, o ácido hialurônico tá baixo. Sim, a estrela dessa minha fórmula é o Biovabil. Mas eu quero aumentar. Tá bom, se o paciente tem disponibilidade financeira para isso, aumenta, não tem problema nenhum. Tá? Quero por 150, show de bola. Sem problemas, certo? Coloquei aqui o Carbotil AG, porque a gente tem produto higroscópico na fórmula. Aviário em pote, ó,
bem clara a minha embalagem, né? Não quero em blister para encarecer, não quero em pack, não sei das quantas, quero em pote. Enviar em pote 90 doses em cápsulas. Opa, em cápsula. Tomar uma dose por dia. E fechou, tá? Então, basicamente, ó, número 1, nome do paciente, número 2, os ativos, número 3, as dosagens, número 5, recipiente, 6, em cápsulas, 7, a via, 8, a embalagem, pote, 9, a posologia e 10, o nome de quem prescreveu. Basicamente isso. Mais um exemplo, agora uso externo, a parte out, olha lá, o que mudou do meu título? Tratamento rejuvenescedor in, tratamento rejuvenescedor out, tá? A pessoa entende que ela quis um in e out, isso aqui provavelmente foi combinado na consulta. 8% de biovaderme, ácido hialurônico 3, vitamina E, vitamina C, essência, quis pôr uma essência aqui, tá? Essa pessoa não tem nada contra essências, gosta ainda, diz que vai aumentar a adesão se for cheirosinho creme, um gel creme que é SP, embalagem pump para facilitar lá a quantidade, vai aplicar nas marcas de expressões 2 vezes ao dia, data, etc, etc. Ai, Fran, não concordei com esses 50, queria 30. Tudo bem, nada é certo ou errado, tudo é acordo com o paciente, acordo com quando ele vai voltar, tá? Então, a gente vai negociando cada uma dessas coisas. E aí, galera, tem gente que pode estar pensando, gente, eu sinto que eu já sabia de tudo isso, como que essa aula vai realmente me ajudar, certo? Ou tem gente que está aí pensando, nossa, quanta coisa nova. Essa parte de agora é para quem está pensando que já sabia muito sobre isso. E aí eu te trago um bônus. Olhe lá, como que eu vou escolher tudo isso? Tem muita gente lá da parte administrativa da vida, os ADMs, os formados em ADMs, que estão acostumados com uma tabela que chama 5W2H, né? Que é o que, por quê, onde, quem, quando, como, quanto. É uma estratégia de você determinar qualquer coisa. Você pode usar isso aqui para fazer uma festa. O quê? Festa de aniversário de 50 anos. Por quê? Porque vai fazer 50 anos. Onde? No buffet XY. Quem? A minha avó. Nossa, que vó nova, né? Minha mãe. Quando? Dia 17, não sei das quantas. Como? Não sei o que, a descrição da festa. Quanto? Vamos gastar 20 mil. Porra, tá bacana essa festa, tá? Então, você pode usar isso aqui para qualquer coisa. Então, se você pode usar para qualquer coisa, também pode usar para uma consulta. O quê? Qual que é a queixa? Por quê? Rastreio da causa da queixa. Por que está tendo essa queixa? Onde? Onde que sente mais? O que sente? O que está acontecendo? Relato aí do onde no corpinho, tá? Quem que é esse paciente? É uma mulher de 50 anos. É um homem de 45. É um adolescente de 12. Quando? Quando que aconteceu isso pela primeira vez? Como está tratando? O que está fazendo ou o que já fez? Quanto que vai investir em saúde? Não adianta eu criar um tratamento que a pessoa tem que gastar R$1.000 por mês se ela não está disposta. Ela não vai aderir, certo? E aí, qual que é a queixa, então? Qual o rastreio da causa? Onde sente? Onde mais? Quem que é esse paciente? Quando aconteceu isso pela primeira vez? Como está tratando? Quanto quer investir em saúde? Essas são algumas perguntas. Caso clínico bem rapidão. Qual a queixa? Cansada, desanimada, sem foco, sono ruim. Rastreio da causa da queixa. Perguntas que eu estava fazendo para essa paciente. Teve Covid? Está passando por alguma mudança de vida? Vai perguntando coisas da vida. O que sente e onde mais sente? Tenho percebido queda de cabelo. Quem que é essa paciente? É uma mulher de 35 anos, 52 quilos, trabalha com vendas e metas, tem uma filha pequena, teve Covid faz 6 meses, não faz academia, come razoavelmente bem, não usa nenhum suplemento, tem DIU de cobre, fluxo menstrual intenso, não tem problema com deglutição de cápsulas, relata ter tido anemia pós-gestação, tem cabelos longos, mora em Curitiba, Paraná, está se sentindo muito desanimada. Olha o caso da pessoa. Eu várias vezes encontro pessoas com esses relatos, ou coisas muito parecidas que isso. Tipo, não é uma paciente muito fora da minha curva. Minhas pacientes chegam várias vezes mais ou menos com esse cenário. Quando que aconteceu isso pela primeira vez? Faz 6 meses que tudo piorou. Então, depois do Covid, só veio ladeira abaixo, né? Como que tá tratando? Troquei de shampoo. Tá fazendo nada, na verdade, né? Trocou de shampoo porque o cabelo não estava bom. Quanto que quer investir? Está disposta numa média de R$300 por mês na sua saúde. Tá bom até, não tá tão baixo não, nem alto, mas tá bom, certo?
Que perguntas a mais eu posso fazer para essa pessoa, né? Quais formas farmacêuticas que eu vou usar? Quais os principais ativos que vêm na minha cabeça com esses relatos? Porque quando fala de dificuldade para dormir, já vem magnésio na minha cabeça. Vem ashwagandha na minha cabeça. Quando fala em desânimo, vem coenzima Q10 na minha cabeça. Pós-Covid, coenzima Q10 vem muito na minha cabeça. Buster mitocondrial, né? Quantas fórmulas que eu vou montar se eu for pensar em biodisponibilidade versus adesão? Eu posso pensar só em biodisponibilidade e fazer várias fórmulas, porque, não, a coenzima Q10 ela é lipossolúvel, então eu já não vou por aqui, já vou por lá, que não sei o quê. Ou eu posso pensar em adesão, porque eu só tenho um budget ali de R$300. Por quanto tempo que essa paciente deve usar antes de voltar? E o que eu vou fazer na próxima consulta? Então, são alinhamentos que eu posso fazer com a paciente, tá? Eu preciso que você retorne daqui 3 meses para a gente ver como que você está se sentindo, blá, blá, blá. Na prática, gente, olha lá. Eu fiz uma fórmula para ela de reposição de lipossolúveis, vitamina D3A, vitamina K2, MK7, óleo QSP, aviária em frasco conta-gotas, 90 doses em gotas, não falo quantas gotas, porque quem vai me dizer isso é a farmácia, porque a farmácia é responsável por medir o volume que vai dar. Dependendo do óleo que ela utilizar, vai mudar isso aqui, tá? Óleo de girassol vai dar um volume, óleo de abacate vai dar outro volume, etc. Data, assinatura, tomar uma dose ao dia. Poderia ter colocado mais aqui, né? Poderia colocar tomar uma dose pela manhã. Ó, já achei uma melhoria para fazer na minha receita. Na fórmula 2, fórmula para disposição, memória e adaptógena, e também pensando na questão do DIU dela lá, ó, zinco, DIU de cobre. Faz sentido balanço zinco-cobre? Tá? Que provavelmente está acontecendo esse desbalanço. Um pouquinho de ferro, baixinho, para ver se ela se adapta no via oral. Um pouquinho de vitamina C por conta do ferro, tá? Se não se adaptar no via oral, se tiver muita alteração de trato gastrointestinal com esse zinco, com esse ferro, teria que fazer um encaminhamento para fazer isso de forma injetável, para não ter esse sofrimento gastrointestinal do ferro. Coloquei uma fosfatidilcerina, uma rodiola e uma coenzima Q10, tá? Coloquei o excipiente para produtos com dificuldade de absorção, que aqui a gente tem vários, né? Coenzima, o ferro. Aviar 90 doses, tomar uma dose ao dia pela manhã, então ela vai tomar isso de manhã também, junto com a vitamina D3. A terceira fórmula é a fórmula da noite. Coloquei um magnésio, coloquei um magnésio aqui, bisglicenato de 200, ashwagandha, que é um adaptógeno bem legal, super bacana, o Eithania suminífera para ser utilizado aí de noite. Coloquei o carbotil AG e aviar 90 doses em cápsulas, tomar uma dose antes de dormir, tá? E fiz também uma solução capilar, com um pouquinho de auxina tricógena, melhorar essa oxigenação aí capilar. Não vou dar muito foco nesse cabelo agora, porque eu sei que quando eu melhorar essa vitamina D3, esse ferro, todo aquele monte de coisa lá que ela tá precisando, o próprio magnésio para absorção da D3, né? Eu vou ter resposta aqui. Própria A para absorção da D3, por isso que eu gosto muito de fazer magnésio com A e D3, não na mesma fórmula, mas para o mesmo ser. E coloquei a auxina tricógena, que eu adoro esse ativo, acho um excelente custo-benefício, em uma solução capilar, uma embalagenzinha conta-gotas, vai pingar diretamente no couro cabeludo. E aí, gente, esse é o meu jeito de prescrever, levando em consideração cada detalhe, querendo entender como que cada pessoa se comporta dentro de cada caso aí que eu tenho, cada desafio que chega para mim, cada N igual a 1, cada pessoa que confia em mim na sua saúde, tá? E é assim que eu vou finalizando e abrindo para vocês que quiserem conversar, perguntar, que quiserem tirar dúvidas. Eu vi que tem mais uma dúvida aqui da Juliana. Fran, tem um recipiente específico para ativos como coenzima Q10 e vitamina D3 que precisam em base oleosa potencializar a absorção? Ju, você pode, por exemplo, colocar isso em solução oleosa direto, né? Tipo, óleo... eu adoro o tal do óleo de abacate, né, gente? É porque eu sou viciada em abacate, daí tudo que é de abacate me encanta. Óleo de abacate é rico em vitamina E, então eu acabo gostando bastante. Mas também pode ser óleo de girassol, óleo de abóbora, então você dispersar direto no óleo. Outra alternativa é você, precisando fazer em cápsula, colocar como ativo um pouquinho de TCM junto, que é o triglicerídeo de cadeia média, que dentro do nosso corpo ele vai ser reconstituído, né, com a nossa água corporal
e ele é um óleo, então vai ajudar, e também colocar na questão de comer junto com refeições mais gordurosas. Então, tanto a estratégia da TCM, quanto a estratégia de fazer em gotas oleosas, tá? Sem nenhum QS. Achei super interessante. Às vezes a farmácia tem padronizado a sua essência. Ai, morro de medo dessa padronização. Toda vez que eu trabalhei em uma farmácia, eu pedi para despadronizar isso aí, que muitas vezes não agrada o paciente. E a Bem Viver falou que é sempre um aprendizado estar aqui. Muito obrigada. Gente, aberta a temporada de perguntas, conversem comigo. Gra, me conte também o que está faltando. Então, Fran, em relação à prescrição e as dosagens, né, sempre é uma grande dificuldade, por exemplo, pelo menos o que eu encaro como nutricionista também, a relação do paciente de, eu quero tomar uma cápsula só, não quero tomar 3, isso é sempre uma briga, né? E isso é uma questão muito forte, né, da gente estar, digamos assim, do prescritor entender que nem sempre o produto vai ficar numa cápsula só, às vezes vai ter que ser dividido em 3, isso precisa ser, eu acho que precisa ser dito, inclusive na consulta, sabe? Olha, talvez isso não caiba numa cápsula só, já tem que deixar o paciente preparado antecipadamente para isso. Faz todo sentido, Gra, concordo bastante, e também eu não sei vocês como prescritoras, mas eu, quando dou aula por mais tempo, assim, para as pessoas, eu passo uma missão, que é uma tarefa de casa, que é você simplesmente ligar numa farmácia de manipulação da tua cidade, ou a que é mais tua parceira, se apresentando, 1, 2, 3 farmácias, quantas você quiser, se apresentando e marcando uma visita técnica, você indo. Não visita, vou receber o visitador. Você vai até lá. E aí você vai até essa farmácia, conhece o lugar e tal. Poxa, os atendentes sabendo quem que é a doutora Gra, quem que é a doutora Dani, quem que é o doutor Paulo. Isso muda bastante a relação. E um pedido que você pode fazer, além de você alertar o teu paciente dessa questão da dobra de doses e tudo mais, é você falar para a farmácia, veja só, se eu prescrevi algo que ultrapasse o limite de, sei lá, 6 cápsulas, né? Para alguns isso é muito, para outros isso é ok, aceitável. Que ultrapasse o limite de 4 cápsulas, depende do que você quiser padronizar aí, eu gostaria que você entrasse em contato comigo antes. Eu gostaria da gente conversar, porque às vezes, pela dosagem ali, você não tem essa noção, porque tem um fator de correção, que é o caso do magnésio. Prescreve 200 miligramas e vem uma montanha de magnésio até a sua casa, entende? Então, o fator de correção assusta, a variação lote a lote, né? Eu tenho uma fórmula que eu tomo, cara, faz tempo que eu não mudo essa fórmula, assim, é uma fórmula muito parecida. Eu faço um tipo de intervalo diferente, eu não tomo ela no final de semana. Então, essa minha fórmula, ela é igual aí há bastante tempo. E é engraçado, tem meses que dá 3 cápsulas, meses que dá 4. Porque mudou o lote. E às vezes porque mudou o manipulador. E isso precisa ser mostrado, né? Que olha, mas como assim? Eu faço na mesma farmácia e agora, antes eram 4 e agora deu 3. Por quê? O que aconteceu? Né? Mudou o lote, mudou o manipulador, a forma como foi encapsulado ficou diferente. Perfeito. Às vezes muda também o tamanho de cápsula. Por exemplo, a 00 para 0, a olho nu, para quem não está super acostumado, ela é quase o mesmo tamanho, tá? 00 para 0. Bem parecida, assim. E às vezes a farmácia usou na 0, em vez de fazer a 00. Daí deu um monte de cápsula a mais. Ou também isso pode ser um acordo. Por exemplo, o paciente com mais dificuldade de deglutição, ele pode querer uma cápsula 1, que é pequenininha, ou uma cápsula, sei lá, a menor de todas é a 4, tá, gente? É sempre o 00 é a maior, a 4 é a menor, tá? Dos contra o negócio aqui, dos farmacêuticos. Então, o paciente pode pedir uma cápsula 1 para ele realmente tomar 3, porque ele prefere. Isso pode ser uma preferência, entendeu? Claro. E até a gente mencionar em relação às formas farmacêuticas diferenciadas, né? Então, a gente vai colocar em filme, óleo dispersível, sachê, cápsula, goma, chocolate, né? Dar essas opções, né? Mas eu concordo muito na questão do paciente que não adere ao tratamento. Eu só preciso disso,
nessa prescrição. Ele mesmo faz a prescrição dele depois da prescrição do prescritor, né? Do médico, nutricionista, enfim, eu não preciso disso. Ele filtra. Eu preciso só disso aqui. Uhum. E essa é a persuasão ali que a gente pode usar, explicando e tal, né? Por exemplo, a sinergia. Esses tempos eu prescrevi uma fibra para uma paciente que estava quase batendo na portinha da diabetes. E é uma paciente idosa que não quer mudar a sua alimentação, que come bolo todos os dias. Eu perguntei para ela se ela comia ovos, né? O que ela comia no dia a dia? Como ovo dentro do bolo, ela disse para mim. Ela toma vinho e come bolo, é isso que ela se alimenta. E ela não se recusa a ir na nutricionista, e a filha, desesperada, cansada de buscar soluções, a filha é minha paciente, falou, Fran, o que a gente pode fazer para minha mãe e tal? Descobri que o intestino era horrível, coloquei um pouco de fibra para gerar tanto saciedade quanto para reduzir o índice glicêmico do bolo, então tinha que comer a fibra antes do bolo, essa era a ideia, né? Estratégias malucas aqui para uma senhora de 95 anos, que a filha falou, cara, não vou mudar a alimentação dela, não tem o que fazer, ela não quer parar de comer bolo e tomar vinho, tá? Então esse era o prazer da vida dela e não tinha muito o que fazer. E daí essa senhorinha aderiu todas as outras coisas, mas a fibra ela não aderia. E a fibra ela não aderia porque ela não viu a necessidade. Aí, na segunda consulta, a filha dela dedurou, né? Ai, Fran, ela não tá tomando a fibra, não tá tomando o pozinho. Ela disse que não precisa do pozinho, que o intestino tá bom. Eu expliquei para ela que o pozinho era o que ia permitir ela comer um pouco mais do bolo, com menos impacto. O pozinho era o capacete para ela andar de moto. Daí fez sentido e ela começou a tomar a fibra. Mas eu precisei criar uma historinha para induzir ela a percepção de que fazia sentido aquela fibra ali. Era uma ideia de melhorar a reação do corpo dela ao índice glicêmico do bolo que ela come todo dia, tá? Então, são estratégias que a gente vai fazendo e a gente dança conforme a música do paciente, né, gente? É óbvio que seria muito lindo se ela não comesse bolo todos os dias, se ela aceitasse numa nutricionista. Ela, não, porque o nutricionista vai tirar meu bolo. Aquela coisa. E 95 anos, você tem que dançar conforme a música do paciente, né, gente? Com certeza. Gente, mais alguma pergunta para a Fran? Como estamos? Estamos abertos. Meninas que estão com câmera ligada, obrigada. Fizeram total diferença para mim, porque é bom a gente ir vendo a reação, acompanhando um pouquinho da microexpressão, né? Vai vendo se a pessoa está num ritmo, se está entendendo. Faz toda a diferença. Bom, Fran, então vou te agradecer por essa aula de hoje. Tenho certeza que muita gente, mesmo sabendo, vê de novo os passos, passo a passo, e até não só os nutricionistas, mas também a parte dos farmacêuticos, então as farmácias de manipulação que estão aqui e que puderam ver, de repente, uma maneira diferente, ou o que será que estava faltando para fazer uma visitação completa para o prescritor, qual forma de fechar novas parcerias, estreitar os relacionamentos e entender que cada um tem suas dificuldades, o prescritor, o paciente, e conseguir unir isso tudo à farmácia de manipulação. Ai, que bom. Queria te agradecer e queria dizer para o pessoal que a gente vai ter mais uma aula com a Fran, acredito que daqui 2 semanas, Fran, provavelmente no dia 25 de maio, tá? Vai ser aula sobre anamnese, correto? Se não me falha a memória. Sobre a anamnese e para a semana que vem a gente tem um treinamento com o plano aí do Congresso Gut Brain. Estou só confirmando com ele, mas já estou fazendo convite para todos vocês para estarem na aula na próxima quarta-feira da semana que vem. Tá bom, Fran? Obrigado. Eu que agradeço, Gra. Obrigada, pessoal, por estarem aqui. E que show, cara. Aula com o Bruno, essa ação que vocês estão fazendo, principalmente por ela ser online, Gra. Traz a possibilidade de muita gente participar. Muito legal, parabéns mesmo. Olha aí, a gente tem uma psiquiatra aqui. Olha que delícia, Paula Carneiro, a psiquiatra Edorola, obrigada. Que legal. Obrigada, gente, pela participação de vocês. A gente está aqui justamente para isso, para conseguir trazer conhecimento. A Purifarma está trazendo todas as quartas-feiras, às 8h30 da manhã, sempre um convidado, sempre um palestrante, alguém que traga e agregue aí no nosso meio farmacêutico, nutricional, médico, enfim, para os prescritores, né? Trazendo conhecimento para os prescritores. Tá bom?
Beijo, interior da pessoal. Bahia. Beijão, beijão, Vou gente. postar lá nos stories o vídeo do TED que eu te falei, tá? E combinando também aqui, as pessoas devem me perguntar, já me perguntaram se essa aula vai ficar gravada. Sim, essa aula vai ficar gravada. A gente vai estar disponibilizando ela depois nas nossas redes sociais, pelo link do Instagram, pelo nosso Clube da Nutrição no Telegram. Então, quem quiser sempre estar atualizado com novos protocolos para nutricionistas, para o paciente, deem uma entrada no Clube da Nutrição e vejam todo o material que a gente já está colocando lá. Tá bom? Perfeito.